Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 9. Meu nome é Ed The Drummer e no fundo ainda sou uma criança. E eu tô aqui com várias convidadas hoje. Hoje eu sou o único homem do podcast, né, do episódio. E eu tô aqui com várias convidadas que vão me ajudar a entender um pouco mais sobre as crianças do nosso mundo, né? Eu tô aqui com a Geisa. Bom dia a todos. Tô um pouco nervosa pra falar, mas vamos que vamos, acho que vai dar tudo certo. Ah, beleza. Eu tô aqui também com a Clarete. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Também aqui nós temos uma pessoa que é uma profissional da área, né? Então, olha a responsa, né? Tô aqui com a Thaís, que ela é pedagoga. Isso, eu como especialista, então, vou poder dar um pouquinho da minha experiência através do que eu já trabalhei com criança, vou poder falar um pouquinho disso, como que é a criança, o que é importante para ela, acho que eu vou poder complementar um pouquinho. É isso aí, porque hoje, aproveitando o mês da criança, né, nós vamos falar sobre como a gente tratar com a criança quanto ao evangelho, né, então essas coisas todas nós vamos conversar hoje. Tá beleza, Edson! Então, pessoal, hoje, como comentado, nós vamos falar sobre, então, ministério infantil, sobre evangelismo infantil, sobre crianças e sobre todas essas coisas que acho que é importante as pessoas saberem para nós, quando a gente se encontrar na frente de uma criança, saber como falar de Jesus para elas, né? Saber como tratar com elas e ter umas dicas, uns macetes, né? Então por isso que eu chamei vocês aqui, porque vocês entendem do assunto, eu não. Então eu queria saber primeiro a parte do ministério infantil, né? Quando a gente fala de crianças, isso abrange que faixa etária? De 0 anos até quantos anos? Ela abrange de 0 anos a 14, 15 anos, do bebê ao adolescente. Essa faixa etária, então, tipo, faria parte do Ministério Infantil. Então, isso. Seria, tá. Mas eu acho que seria interessante, então, hoje a gente ia ficar focado mais nessa faixa do bebê, né? Se bem que o bebê não entende muito, né? Muitas coisas ainda. Entende. Bom, tudo bem. É que eu não entendo nada. Né, Thaís? Fala que desde o ventre Tem da que começar mãe... a evangelizar na barriga. Exatamente. Eu fui evangelizada prepara. desde a barriga. Sei. Certo? Tá bom. Então, assim, acho que a gente podia chegar mais ou menos uns 8, 9, assim, né? Pra não chegar até os 12, 13. Porque daí depois acho que a pessoa já entende mais pra gente pensar como é a criança, assim, que... Eu vejo, assim, que a criança, ela parece mais inocente, assim, ela não entende muitas coisas, pelo meu ver, né? Só que muitas já entendem mais do que deveria, né? Então, assim, quais são as facilidades de trabalhar com as crianças? Ter esse trabalho no ministério, porque eu sei que tem bastante gente que tem nas igrejas... vai no domingo, né? Daí tem aquele momento que as crianças vão numa salinha, que tem um professor, então tem que ser feito um trabalho. E quais são as facilidades de trabalhar com as crianças e falar com elas? Voltando um pouco, a idade ideal para evangelizar, para trabalhar com a criança que ela absorve, começa a 3, 4 anos até 8. Até 8, 9 anos a gente monta o caráter de uma criança. Ela está preparada, o caráter dela, ela absorve, porque ela absorve muito. Mas e quantas facilidades? Na verdade tem facilidades e dificuldades, porque a gente também tem que entrar no mundo delas, a gente tem que entender como elas vão aprender isso. Então, por exemplo, a gente passa uma passagem bíblica para elas, a gente tem que fazer de um jeito que é divertido, uma coisa que elas possam entender. A gente não pode simplesmente só ler a passagem, a gente já vai preparada para trabalhar como ela vai entender essa história. Então essa é a dificuldade de trabalhar, a gente tem que entrar no mundo delas, mas a facilidade é que elas absorvem muito fácil as coisas, né? E elas gravam muito fácil, entendem da maneira delas, mas conseguem gravar muito bem. Então a gente conta uma historinha e quando a gente passa novamente eles dizem, eu já vi, eu me lembro o que aconteceu. Então elas vão relatando episódios
da história com muita facilidade, até mais facilidade do que a gente, né? É que elas precisam, a gente tem que usar as 3, 4 formas, né? Elas têm que visualizar, elas têm que ouvirem, a gente tem que dramatizar. Isso. Então são várias formas para elas aprenderem. Porque tem um modo que a gente está trabalhando com várias crianças. Tem umas que elas aprendem mais vendo a coisa acontecer, outras ouvindo, então tem que preparar todo o ambiente para isso acontecer. Uhum. Eu tô fazendo uma cadeira na faculdade de interface humano-computador, né? E é exatamente isso que fala, né? Que as pessoas, elas têm diversas formas de entender as coisas, né? Então não é só pra criança, pra adulto também. Acho que faz parte do humano também. Cada um tem o seu jeito de entender as coisas, né? E a criança também, né? É que eu acho que antigamente não se dava esse valor, né? Ou aprendia daquele jeito ou não aprendia. Então agora a gente entende a criança diferente, até pelas últimas pesquisas que foram feitas do cérebro, neurologia. Então a gente vê a criança diferente. Ela está absorvendo tudo o que está passando por elas. E a gente vê que ultimamente, até pelos estímulos, tanto de TV quanto do mundo ao nosso redor, elas estão assim ligadas na tomada. Então tudo que está passando, elas estão absorvendo, elas até absorvem. as coisas ruins. Então a gente Exatamente. tem que cuidar muito isso também. Eu acho que a parte mais legal disso, como a Thaís falou, é que as crianças já nasceram na era da tecnologia, né? Estão super ligadas em tablet, iPod, essas coisas aí. Então, tipo, só que quando tu entra em sala de aula, tu não leva tudo isso pra elas, sabe? Isso é o cotidiano que elas têm. E acho mais legal da facilidade de trabalhar com elas é essa questão que eu mais gosto, é trabalhar, tipo, na área simples da vida delas, sabe? É trazer, tipo assim, tu abre um flanelógrafo pra elas, apesar de elas estar ligadas no computador, com TV, com DVD, Blu-ray, tudo. Tu pega e tu leva um flanelógrafo e tu cola a figura, ela assim, com aquele olho brilhando, pensando o que tá acontecendo, como é que tu faz essa mágica pra grudar, sabe? Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nessa área de facilidade é trabalhar nas coisas simples, porque eu acho muito fácil, sabe, de trabalhar isso na vida delas. Mas se tu parecesse um flanelógrafo na minha frente, eu também ia ficar com o olho brilhando, porque eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Viu só? Isso é legal. Eu falei que dentro de mim tem uma criança. O que é um flanelógrafo? É uma flanela e é um tipo um organograma de flanelas? É como, vamos imaginar assim, um papelão revestido de flanela. E a figurinha, vamos supor, tem um velcro ou alguma areiazinha que vai grudar. Só que elas não vê a parte de trás da figura. Então pra elas fica, é uma magia, entendeu? Ela fica voando. E nessa Isso flanela aí. tem o desenho da paisagem, aquilo que tu quer falar, do assunto, já mostra. Vai, É muito sabia legal. que existia Tem isso. árvore. Viu só? É assim mesmo que as crianças ficam. Nossa. Em relação a essa questão de simplicidade, eu relato muito para os pais com que eu trabalho. Essa questão, por exemplo, do Dia da Criança, né? Este é nosso foco principal. Então, assim, eles cuidam muito de comprar o melhor brinquedo, o brinquedo mais elaborado para estimular. E eu digo muitas vezes um rolinho de papel, um jornal, uma revista vai fazer muito mais, vai estimular muito mais a criança, porque ela vai ter que imaginar as coisas. Ela vai estar brincando com coisas simples. Então, na verdade, para a criança, a gente tá lá dedicando esse tempo para ela e tá lá com prazer, elas já acham tudo legal, tudo para elas é legal. Então é que nem um pai, não adianta dar o melhor brinquedo se eles não sentam e brincam juntos e compartilham esse momento que é especial. Não adianta, como tu vai falar, não adianta dar o melhor brinquedo, só que, tipo, na área da educação, falha, sabe? Uma coisa simples que eu gosto de trabalhar quando entro em sala de aula, trabalhar as coisas bem simples mesmo, como eu falei. Trabalhar como tem os 10 mandamentos, sabe? Então fixar bem esses 10 mandamentos. Tipo, amar o teu próximo, sabe? É uma coisa simples, sabe? Demonstrar amor pras pessoas, ajudar o próximo. É uma coisa simples e muitas crianças ultimamente não sabem fazer isso. Porque estão ligadas, em tudo à volta tem que ser tudo assim, sabe? E quando vem essa situação, quando vem o colega ou alguém toma alguma coisa, eles não sabem como reagir. Porque eles porque não tiveram tempo de explicar isso para eles, que tomar alguma coisa da mão do outro entra do outro lado, ensinar, orientar. Então eles precisam, falta muito isso. Se preocupa com tantas outras coisas e o essencial falta. Enquanto as dificuldades e barreiras, então, que são enfrentadas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também. A gente já dá pra falar junto, porque às vezes também é uma dificuldade o próprio envolvimento dos pais, né?
Então, quanto a dificuldades, assim, e o envolvimento dos pais, como é que funciona isso? Se vê claramente dentro da sala, quando os pais se envolveram naquela semana, que não é parte nossa, falando como igreja, a igreja não é responsável para ensinar, educar, mas ela tem seu papel dentro, né? Certo. Como ela vai edificar o adulto, então tem que ser trabalhada a parte espiritual da criança também. Então a criança tem o seu, tem música, né? Apesar que a gente tá cantando pouco, mas eles amam isso, né? Porque não tem espaço. Muitas vezes a gente não tem espaço para ficar aí brincando ou cantando ou pulando na sala, porque falta isso muito. Então quando tu começa a questionar, pedir, fazer algumas perguntas, tu percebe que os pais não auxiliaram eles em casa. Os pais não estão sabendo o que aconteceu. Que eles tiveram que fazer. Eu estou com uma faixa etária agora de 9, 10 e 11. Se percebe claramente, eles dividem muito pouca coisa que falam dos pais. Porque eles fizeram. Ou eles não tiveram tempo, então a gente divide tempo para estar para eles aí. Então tu percebe que eles fazem as coisas, mas eles não tiveram auxílio. Então dá pra ver nitidamente isso, e isso é muito importante. O mais legal é que na turma que eu e a Thaís a gente tá, dos 3 até os 5. E a gente vê totalmente ao contrário da sala que ela vê. Porque eu, particularmente, como tô com eles há muito tempo, então eu consigo ver o envolvimento dos pais cada vez maior com eles, que eles são menores, claro. Mas é muito bacana tu chegar na sala e tu perguntar como é que foi a semana e tu ver que eles falam assim, hoje a minha mãe leu a Bíblia pra mim essa semana e ela leu a história tal. Que legal, sabe? Não, minha mãe ensinou isso. Então, e tu vê o crescimento das crianças, sabe? E claro, a gente também ajuda, mas os pais ajudam muito mais, né? Que os pais passam quase 24 horas por dia com eles. Mas, então é bem ao contrário, né? Então tem um baita de um... É que eu acho que existe uma diferença, porque quando é pequeno, os pais acham que tem que dar mais atenção. Agora, quando crescer um pouquinho, já deixa de lado, te vira. Independência. Mas não é assim, porque existe uma carência. Teve um menino, tive uma situação que foi dividido, ele disse, entrando num assunto, né, sobre boas maneiras, como é que acontece as coisas. Eu disse, eu levo tapa do meu irmão, pequeno. Eu disse, mas não pode? Mas meus pais não fazem nada. Então tu fica assim, e aí, né? Então tu vê que eles são deixados de lado, então tomar esse cuidado, essa consciência. São crianças também, continuam sendo filhos, porque eu tenho um menor, eu vou deixar o outro lá. A independência, como você falou. E também tem questão de, por exemplo, quando o pai não é cristão, né? Eu sei que lá no grupo que a gente frequenta tem uma situação assim, né? Tem uma criança que não tem pai cristão. E aí como é que funciona o envolvimento dos pais nessa situação? Essa questão, a criança, ela frequenta a minha sala, né? E, nossa, tem totalmente o apoio dos pais, assim. Quando a gente faz alguma programação fora que tem as aulas, quando é fora do domingo, a mãe vem, o pai às vezes vem. Então, tipo, às vezes é complicada essa questão, sabe? O pai não é cristão, mas o filho quer frequentar, ele quer conhecer, sabe? E é muito legal, porque através da criança, às vezes a gente consegue trazer pais, sabe? Então, isso é muito mais gratificante. Mas essa questão nós é bem tranquilo dessa criança, da minha sala, né? Porque os pais vêm e estão vindo, às vezes eles vêm nas celebrações, então tá sendo bem bacana, assim. Aos poucos tu vê que tá vindo porque vê a mudança do filho. E na parte dos adolescentes, que eu já tive essa experiência, filhos ganharam pais para Cristo. Então eles começaram a ter uma vida transformada, eles foram mudando. No começo houve a resistência, sim. Que tem resistência, mas depois eles foram e os pais são aí, a mãe tá aí. Então na verdade, pra mim foi assim, né? Eu fui cativada primeiro, eu e o Laerte, e depois a gente cativou nossos pais, né? Então a gente foi puxado assim. Até relatando essa questão da família, na minha experiência fora da igreja, na verdade, a gente tem muita dificuldade com os pais, porque a gente vê ultimamente que os pais também não sabem que atitudes tomar. Eles estão assim numa fase que eles não sabem bem qual é a função do pai, qual é a função da mãe, qual é a função do filho. Então muitas vezes na minha experiência eu acabo tendo que orientar os pais a dizer, tu tem que ter certa
atitude, isso é importante para a criança. Então a gente vê que o mundo hoje em dia, a criança se tornou o centro. Então tudo é em função dela. E na verdade não deveria ser assim. A gente deveria sim cuidar delas, ver elas como alguém especial, como alguém importante, mas não sendo o centro de tudo. A gente tem que estar cuidando isso porque está se perdendo muito essa função de família. Os filhos com 2, 3 anos já estão batendo nos pais, já estão querendo mandar em tudo. Então acho que isso também é bem importante. A gente não vê tanto na igreja, mas a gente vê bastante fora, né? Então a gente pode ver que não só dentro, mas fora também acontece várias coisas, né? Tipo, com a questão dos pais, né? Mas eu sei que eu vi que vocês comentaram alguma coisa sobre as formas, como vocês trabalham, né, com as crianças em questão de materiais. Então vocês podem, tipo, comentar mais um pouco assim, sobre qual material é utilizado, como é que é o método de trabalho com as crianças, assim, como é que é feito, alguma coisa a mais, só para o pessoal saber um pouquinho mais sobre isso. Tem alguma coisa a mais que vocês fazem? Existe o fonelógrafo, nem a Geisa comentou. Existe o livro das 5 cores, né? Eu queria falar sobre livro, isso aí. O livro sem palavras. Então, para criança que não sabe ler, então você usa as cores, evangeliza dessa forma. A parte didática, né? Você prepara material, você busca. Hoje tem uma infinidade de materiais, na verdade. A gente usa muito o recurso da PEC, material nos congressos que a gente tem ido. A PEC é a Aliança Pró-Evangelização. Isso, mais de 100 anos já. Então ela tem um papel fundamental quanto à criança, ela só trabalha com isso. Então tem recursos, não é por falta de... Tem algum material para pais, assim, que nem a Thaís comentou, que até os próprios pais que não são cristãos têm problema para lidar com as crianças, né? Tem algum material, assim, tipo, para quem é pai, assim, para... O ano passado eu dei módulo de pais e filhos, né? São 5 módulos, é um curso. Então tem material, tem como ajudar, orientar os pais a como andar com seus filhos, como dedicar esse tempo, para eles mesmo conhecer outras coisas dos filhos, às vezes não sabiam. Tem coisas assim que, tu tem que visualizar, tu tem que dramatizar, tu tem que falar. A criança, tu tem que repetir muitas vezes a mesma coisa. É chato? É, mas até uma certa idade ela tem isso, porque ela faz aquela coisa errada, tu tem que corrigir ela, ensinar ela, mas com amor, meia hora depois ela vai e faz novamente. Então isso tem que cuidar, né? Até essa questão delas quererem que repita a história é por causa de estabilidade. A criança ela tem que ter rotina, ela tem que ter uma coisa que ela não precisa ficar pensando o que vai acontecer lá na frente. Então essa estabilidade para ela é que faz com que ela fique mais tranquila. Então por isso que eles pedem 1000 vezes a mesma história, porque eles já sabem o que vai acontecer na história. As crianças gostam de spoiler. Então eles gostam de já saber, de já se programar que lá vai acontecer isso. Por isso que eles pedem 1000 vezes pro pai repetir a mesma, né? Eles querem saber aquela querem história, saber eles querem entender história. aquilo e falar aquilo, né? E o mais engraçado é quando a gente conta uma história, a criança... Sempre tem uma criança que fala, eu já sei essa história. Aí tu fica assim, tá legal então, mas eu vou contar igual, porque o resto da turma não sabe. Ela, não, mas tu pode contar de novo, assim eu aprendo melhor. Tá, aí tu conta tudo de novo. Aí essa mesma criança ela vai falar assim no final, conta de novo. Aí tu fala, não, agora a gente vai fazer outra coisa. A gente tá botando bastante vídeo agora também, né, com histórias. Sempre a mesma criança, ela fala assim, dá pra colocar de novo pra gente ver? Aí tu coloca de novo, né, que todo mundo, não é só ela, né, mas ela sempre é aquela que tem coragem de pedir de novo. Essa é o líder. Pior que essa é a líder. Essa é a líder. Ali tu já começa a identificar o líder, né? É muito inteligente. As posturas são bem diferentes deles. Sim, são muito. É que nem quando tu vai ver os filhotes de cachorro, que vem na frente é o líder. Você tá comparando? Não tô comparando, eu tô falando assim, É que vocês não entenderam. Vocês estão pensando... Não, mas eu tô querendo dizer que aquele que se sobressai na frente é o líder. Né? Sim, até em relação a esse material, a Geisa tava falando, a gente pega bastante vídeos do YouTube até, assim, de passagens bíblicas, aí a gente passa, por exemplo, conta a historinha lendo, aí depois a gente passa, por exemplo, o vídeo da história, então com as imagens, depois a gente trabalha de outra maneira, então os vídeos, livros também diferentes, essa questão do flanelógrafo, até assim, imprimir imagens da internet e fazer a contação com essas imagens. Então tudo é até fantoche, né? Visão, eles gostam muito de fantoche. Não é bem fantoche que eu fiz, mas eu fiz, né? Porque eu não tenho habilidade com fantoches.
Mas também botar figura, tipo, tu quer contar a história, então tu vai ter que ilustrar ela. Talvez te cansou de colocar lá no flanelógrafo, tu não achou um vídeo, sabe? Achar na internet a cabecinha e botar num palito de churrasco. Eu fiz isso e eles ficavam tipo, nossa, que legal, eu quero levar embora, sabe? Tudo pra eles é novidade, tudo é assim, fora de série. É uma coisa que, aquilo que tá na TV, ele já assiste todo dia. Então isso é coisa nova. O mais simples parece que chama mais atenção pra eles. Acho que os pais precisam usar a ferramenta, buscar, saber como eu quero ter um filho, mas como eu vou educar esse filho? Como é que eu vou encaminhar esse filho? Tenho que me preocupar com isso. É que hoje em dia, na verdade, a gente vê os adolescentes é um exemplo disso. A gente vê já adolescentes, a maioria assim, dessituados, não sabem bem o que vão fazer da vida. Até para andar na rua, eu vejo que eles andam assim, parece que estão em outro mundo, assim, eles não enxergam o que tu tá na frente deles, tu tem que desviar. Então, assim, eu acho que falta essa visão do outro, tá? Mas é importante pro outro também. Então, isso a gente vai ensinar desde pequeno, formando o caráter e o respeito vai estar junto. Então, de olhar mais pro outro, de saber o que é importante. Até na escola eu digo, às vezes eu me atenho a coisinhas que, na verdade, tem gente que não acha importante. Por exemplo, quando eles abrem o iogurte, né? Eles têm aquela sobrinha na tampinha. Isso. Então, isso aí não pode botar fora, vamos limpar e vamos comer. Tem crianças que não têm, então quando eles pedem a comida, eu digo, vocês vão comer mesmo? Então eles estão pensando ali com 2, 3 anos já no outro, no que é importante. Então isso falta para os pais. Eu acho que a correria deixa a gente muito no superficial. Só vai pensar no que é importante para eles, a saúde, é importante a alimentação e acaba perdendo essas coisas de ser um bom profissional, outro, né? Ele tem que crescer, ele tem que ser bom. Tem que ser inteligente, tem que estimular. Então mas é só nessa perde função. Uma parte, né? Então, na verdade... A questão humana tá faltando muito. Isso. Então, na escola dominical, no Ministério Infantil, a gente acaba fazendo o papel de pai e mãe. É a outra parte que a gente vê. Não deveria. A gente acaba orientando, aconselhando, falando com os pais que muitas vezes tinha que chegar pro pai, tá acontecendo isso com teu filho. E eles não perceberam que isso tem acontecido, que vinha acontecendo. E às vezes a gente tem que chegar e falar com eles a respeito disso. Então, pra galera que tá escutando a gente, eu não tenho nem o ministério que eu gostaria de ser usado, né? Ministério Infantil, tá aí, ó. É um negócio que... grande. É um negócio que é bacana, né? Como vocês comentaram, é um negócio que, digamos assim, não é um fardo, né? É um negócio divertido. Não tem rotina, não é uma rotina. Sempre tem coisas novas. Eles sempre te surpreendem com coisas novas. Sim, e se quiserem material, que nem foi comentado, a própria PEC tem, né? Sim. A PEC tem bastante material lá, pode comprar ou pesquisa. Até mesmo quem não quer comprar material, que nem foi comentado, dá pra pegar na internet, no YouTube, né? Tem vídeo. Tem muitos materiais. Então tem ali. Não é por falta de material. Conseguir. É isso aí, então. O motivo de hoje a gente tá falando sobre crianças, né, sobre o Ministério Infantil, sobre esse tópico, né, além de explanar como é que é trabalhar, é porque tem uma coisa muito importante, né, sobre isso. Porque às vezes as pessoas pensam, a criança, se acontecer, elas se perguntam, né, se acontecer alguma coisa com a criança, pra onde que ela vai? Vai pro céu ou vai pro inferno? E a gente sabe que o pecado, ele é imputado na pessoa. Então não tem choro, né? Então, mesmo que a criança ela não cometa um pecado, ela herda o pecado e ele já é imputado nela, né? Então, por isso que é muito importante a gente evangelizar crianças também. Porque às vezes a gente pensa, a criança não vai entender nada e nós temos que falar só com pessoas adultas e jovens. Mas como a gente pode perceber até agora, as crianças entendem. Entende, né? Então vamos falar um pouco sobre essa questão que é muito importante, porque eu acho que é uma necessidade hoje do jovem saber, se chegar uma criança na frente dele, ele tem ali uma oportunidade de evangelizar também. Por que não evangelizar a criança, né? Só que daí a gente entra naquela situação, como evangelizar uma criança? Porque eu não posso chegar lá e falar pra ela, olha, Jesus Cristo morreu por ti, se tu não aceitar tu vai pro inferno, senão tu vai pro céu. Acho que, não dá pra falar nem com adulto assim, né? Mas você entendeu o que eu quero dizer, não dá pra ter uma linguagem adulta com a criança, senão acho que tem que ser diferente, né? Não é? Sim. Então como que a gente evangeliza uma criança? Como que a gente faz? Evangelizar uma criança
pra mim, é algo muito mais fácil do que tu evangelizar um adulto. Eu acho que é porque eu tô acostumada, mas é que o método é muito mais fácil. A gente evangeliza por 5 cores apenas, que formam um livro, que é um livro sem palavras. É só por cor. Livros sem Isso palavras, aí. tá. E daí cada página tem uma cor específica. E essa cor específica tu vai falar um pouquinho de evangelização. Então são 5 cores. A gente tem a dourada, a escura, a vermelha, a branca e a verde. E aí cada uma tu fala um pouquinho. A dourada, o que lembra a dourada? A dourada tu vai falar do céu. Por mim eu pensava em ouro já. Mas tipo, tu vai falar assim, o que a dourada vai te representar? Algumas crianças vão falar assim, lembra o sol porque brilha, né? Mas vai falar que lembra o ouro. Aí tu vai falar que na Bíblia fala que vai ter a rua, vai ter ouro, Calçadas sabe? de ouro. Vai ter calçadas de ouro, então tu já vai entrar no céu. Então é muito bacana. Aí tu pega, aí tu fala de textos. Aí na dourada tu vai falar sobre o amor de Deus, que Deus ele é perfeito, enfim. Aí nas páginas escuras tu vai tratar mesmo o pecado da criança, que daí tu fala que ela já nasceu com o pecado. Então tudo que ela tem a tendência a fazer coisas erradas, mas que Deus não gosta, Deus quer ajudar ela. Isso não agrada, né? Não, a vermelha a gente diz, né? O vermelho é do quê? Aí muitos falam do coração, né? A gente diz... É a guerra. É do sangue de Jesus, Tem várias respostas Então pra isso. Jesus morreu... ele derramou o sangue dele para nos salvar, né? Para limpar esse pecado que a gente nasce com ele, né? Então, a partir de Jesus, a gente pode não ter mais esse pecado, essa tendência a fazer essas coisas erradas. A branca, ela vai representar, tipo, quando a criança ela toma uma decisão, né? Então, porque eu já evangelizei por corações coloridos, então eu mostro, daí eu relembrei o coração escuro, né? Eu falei assim, olha, tu já nasceu com esse coração escuro, mas quando tu aceita Jesus, teu coração fica limpo. Então a gente representa com a cor branca, né? De pureza. Então, quando tu aceita a Cristo, é a cor branca e a verde é o crescimento. É o crescimento dela conforme depois que ela aceita Jesus. Daí é a caminhada que ela tem com Cristo. Na verdade, simples assim. Quando se evangeliza uma criança, a gente está salvando uma vida. Não é uma alma. Porque ela tem toda uma vida. Aquela parte que usou a fita também, que tem a fita, que tem as cores, né? Que eu usei com os pré-adolescentes, foi maravilhoso. Aquele dia 4, oraram e entenderam o que era a mensagem de salvação. Porque quando eles olharam, eu disse, olha, a minha vida, eu me converti com 23 anos, certo? Então eu tinha um espaço muito grande, preto, naquela fita. Daí veio a conversão, né? Veio os passos, veio... Então a parte verde que eu andar, a minha era mais curta. A deles, quando foi ver uma criança, ela é muito maior, porque é uma vida toda, né? Então, quando tu evangeliza, fala de Jesus para uma criança, está ganhando uma vida, está salvando uma vida. Não é só uma alma. Sim, porque as escolhas delas vão ser Vão diferentes, depender né? disso. Ela vai... E evangelizar a criança, tu pode evangelizar em qualquer lugar, né? Tu tá no supermercado com a criança e tu quer evangelizar ela, tu pega o tomate, sabe? Tu pega o arroz, tu pega o feijão, tu pega a banana, entende? Tu pega o alface. Então, qualquer lugar que tu esteja e tu vê alguma coisa que dá pra te evangelizar é muito mais fácil. Aí de repente tu é cristão, o jovem ele vai lá e visita os tios dele, né? E ele tem um priminho pequenininho. Certo. Aí de repente, que nem a gente comentou, eles vão no mercado. Ali pode evangelizar a criança enquanto os pais estão comprando as coisas, né? Tá ali, a criança tá naquele carinho lá, né? Batendo as pernas. Ou tá naquele carinho baixinho lá. Ou tá esperneando. Ou tá esperando. Daí tu começa a falar, vou te contar uma história, olha só. Claro. Já tô pegando o esquema de vocês, né? Isso aí. Aí tu vou te contar uma história, começa a falar essas cores aí e tal, né? Pega uma De laranja. repente, olha ali, ó, já evangelizou a criança e daqui a pouco pode começar a trabalhar com a criança, né? Através daquilo que foi comentado antes, aos poucos, daqui a pouco leva lá na igreja que vai, né? E daqui a pouco tá pegando os pais também, os tios, né? Porque, É assim que começa. Na verdade, pro adulto, muitas vezes, sentado esperando o ônibus, tu consegue falar alguma coisa, mas pra criança, ela estranha um pouco. Então tu tem que ter um contato um pouco mais de tempo, assim, tu tem que ficar um tempo com ela pra poder estar falando a história, né? Eu acho que quando tu passa na rua, assim, vê alguma criança,
ela vai estranhar um pouco, mas aí tu vai conversando, ela tem esse tempo, ela tem que ganhar confiança, ela tem né? que ter confiança pra poder te ouvir, né? Então isso também é um fator que a gente tem que cuidar. Mas no momento que ela parar pra te ouvir, sim, aí pode ter a certeza. gente conquista fácil. Conquistou. Tu chega, tu grita pra criança, Jesus te ama, ela vai chegar em casa. Mãe, tem um tal de Jesus que me ama, não sei quem é. É parente? Existe isso. Eu pesquisei e eu vi um tempos atrás, quando eu estudei na PEC mesmo, eles passaram um vídeo de um projeto que se chama Janela 014. E daí, esse vídeo fala que as missões em geral, de 100% das missões, 15% das missões trabalham com crianças. Tipo, Nossa. 15% só. Sabendo que as crianças têm de 100%, 60% a 80% as crianças aceitam Jesus quando são pequenas. Então, tipo, deixa muito a desejar. No meu Sim, ponto de porque vista. as crianças são o futuro da nossa nação. Claro. É isto. Não tem um jovem cristão se não tem uma criança. Eu esperar o jovem, esperar ele adulto para evangelizar, isso eu posso fazer. Então ele vai ser um adulto melhor. É, Jesus quer as crianças, né? Que nem diz Mateus 14. Exatamente. Deixa que venham minhas criancinhas. Porque delas é o reino dos céus. E tem também em Mateus 18:4, como é que diz o texto aqui? Aqui diz, Mateus 18:6. Mas se alguém fizer algum mal, tropeçar algum desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar nas profundezas do mar. Então, cuidado quando você não dá valor a uma criança, porque Jesus, ele é firme. Mateus fala muito, Marcos fala muito. E acho que isso. também é bom porque ele também dá um incentivo, né, no 5, porque eu abri aqui na minha Bíblia, né? Ele diz, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, né? É meio que um incentivo, né? Exato. Tipo, acho por causa da inocência da criança, porque a criança também, ela é usada como uma forma de falar da caminhada cristã, né? Do amadurecimento também, quando tu é uma criança, né? Mas então é isso, né? A gente também tem a questão, por exemplo, quando a gente vai evangelizar uma criança em que os pais não são cristãos, né? A gente tem diversos problemas, como foi comentado, né? Algumas coisas, certo? E aqui na Serra, como é que funciona aqui? Porque aqui na Serra Gaúcha nós temos uma questão em que existe muito forte o catolicismo, né? E também a cultura italiana. E a cultura italiana é uma cultura muito fechada, né? Tem um coração muito duro, né? Já é difícil evangelizar pessoas adultas, né? Aqui. E como é que funciona as crianças aqui na Serra Gaúcha? Antes de falar, por exemplo, do envolvimento dos pais, né? Aqui da Serra, quanto evangelizar as crianças deles, como funciona as próprias crianças? Pela cultura em que elas estão inseridas, como elas são educadas, quando vai falar de Jesus para elas? Na verdade, os pais aqui da região não falam de Jesus para as crianças. Tá, mas assim, quando tu chegar, por exemplo, assim, ó, vamos pegar esse cenário. Existe uma família que não é cristã, tá? Isso. Tirando de lado agora os pais, digamos que o cristão chega na frente dessa criança. Como que é evangelizar uma criança em que vive inserida na cultura católica e da região aqui italiana? Eu acho que não tem diferença, porque na verdade a criança está começando a ser inserida na sociedade. Então, a partir dos anos de convivência com os pais, com os outros, com a família, ela vai começando a inserir isso como uma coisa natural dela, atitudes naturais. Então, na verdade, a criança ela é muito neutra nisso. Ela não tem essas questões de porque não tá falando certo ou eu não acho isso. Ela não tem essas barreiras que as pessoas já maiores, até adolescentes, pré-adolescentes, eles já começam a ter mais, porque já é mais tempo de convivência. Eu diria bagagem. Sim, isso é a convivência, a bagagem da família, o que foi ensinado, né? Eu imaginava que a criança ela trouxesse um pouquinho, por exemplo, assim, da cultura por causa da vivência com os pais, assim, sabe? Não, porque os pais, é isso, voltam a dizer, os pais não falam de Jesus para as crianças. Mesmo eles indo para missa todo domingo, sendo um devoto, eles veem aquilo, só vê, mas a criança é deixada lá, de lado. Então ela não tem, então por isso que é bom evangelizar a criança, mesmo aqui na Serra. Porque ela está sempre aberta, ela está sempre pronta para receber, para absorver isso. Qualquer coisa. Qualquer coisa, exatamente. Até as coisas ruins. É aquilo que eu digo. Você imagina uma bacia cheia d'água e uma esponja.
Tá? Então a criança, a gente compara isso. Então você joga a esponja na bacia, o que acontece com a esponja? Ela absorve, eu assisto o Bob Esponja. Exatamente, ela absorve. Então a criança vai absorver tudo. Então cabe aos pais, cabe a quem está trabalhando com ela, dizer, isso não, isso sim, isso não, isso sim. Então, mas não é, eu acho que todo mundo a criança não existe. É parecida, né? Na verdade, ela só vai inserindo a cultura que ela tá, mas ela é a criança daqui na África, nos Estados Unidos, ela é a criança, é a eu mesma pensava que tinha forma. a questão cultural ali, inserida já Vai a sendo criança. inserido, mas Vai é sendo aos difícil. Mas geralmente depois que faz a primeira comunhão, faz ali crisma, pelos 12, 13, mas que é pré-adolescente, eu acho isso. que começa até algumas porque coisas. teve uns casos, teve sim, pessoas que fizeram agora a crisma, porque obedeceram, eu não quero ir. Mas os a pais gente impõem isso, né? Os pais impõem isso. Então agora a gente pode falar dos pais, agora sim. Como é que funcionam os pais aqui na Serra? Os pais impõem isso, sim. Então a gente respeita isso, falou, eles entendem e faz com que eles têm que ser obedientes aos pais. Esse é o ponto que desagrada a Deus. Mas assim, não vai influenciar para eles. Eles já ouviram Jesus. Eles já tomaram uma decisão para Cristo. Mas eles têm que obedecer aos pais. Então eles têm que fazer isso que eles estão pedindo, por exemplo, a crisma. Faça. Não vai interferir na vida dele. Porque ele já sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem aconselhado e tem dado certo. E agora, por exemplo, esses dois jovens, né, adolescentes, os pais estão aí. A mãe, pelo menos, está aí. A irmã menorzinha está aí. Então a gente não serviu de barreira, a gente não proibiu, sabe? Então existe isso. Não foi um sim. legalismo. Isso, exatamente isso. Então tem que ouvir. Os pais realmente, aqui eles esquecem dos filhos pequenos, que eles têm que falar, que eles têm que dar fé. Eles querem se alimentar. Eles também são um pouco praticantes. Se for ver aqui, são um pouco que se praticam, né? Então tem os católicos, né, Thaís? Tu vivenciou mais isso nessa faixa etária. Tu teve isso. Como é que foi a tua infância? Porque tu teve bem agregado aos teus pais isso, né? Na verdade, eles nunca paravam para ensinar as coisas. Exato. Eles fazem mais pelo exemplo, eu acho, né? A questão do catolicismo. Mas pelo exemplo, eles vão na missa, eles praticam isso, aquilo. Até essa questão do exemplo para a criança é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. A gente também tem que pensar no exemplo para o adulto, para cativar o adulto. Mas para a criança é automático, ela tá te vendo, ela tá te imitando. Até nas brincadeiras deles, isso é uma coisa muito importante. Na brincadeira ela acaba reproduzindo o que está acontecendo em casa, o que está acontecendo na escola. Então eles estão vendo tudo o que está acontecendo. Então o catolicismo acaba deixando a criança, fica quietinha na missa que tá bom. Então sim, isso é o jeito, né? Não é o sentar e dizer, olha, o que está acontecendo, o que estão falando. Então isso não é feito pra criança, né? E muitas vezes não levam a criança pra igreja. Pra não incomodar. Porque também. vai incomodar, vai atrapalhar. A criança atrapalha. Então ela acaba não... Até porque, né? Sejamos sinceros, né? A questão de colocar as crianças numa sala no domingo é pra não incomodar, né? É uma das coisas, né? Mas claro, tem daí tu aproveita. Sim. Tu pode botar a criança numa sala só pra ver um filme e ela vai ficar lá. Ou tu pode ensinar alguma coisa pra ela. Tu pode edificar a vida da criança. Essa é a diferença. A diferença é que... Entendeu? A diferença é tu edificar ela, entendeu? Sim. Por que eu vou ver isso só no adulto? Claro. Só os pais que precisam ser edificados. Porque a criança edificados. não vai entender nada do que fala lá no... O jovem tem que ser edificado. Né? Não, ela tem que ter a linguagem que nós falamos antes. A linguagem dela. A gente tem que entrar no mundo dela. Então, pelo menos eu não estou errado, porque pelo menos a parte dos pais é complicada aqui na Serra, né? Isso é... Eu acredito que também é que eu não consigo entender, porque muitas pessoas falam que em outros estados do Brasil, em outras regiões, é muito mais fácil evangelizar pessoas, né? Adultos, coisa e tal. E aqui é tão difícil, né? Eu não consigo entender isso. Daí talvez seja mais fácil que são nos outros lugares. Aí são outras culturas. Talvez o pessoal pode comentar aí, quem mora aí pra São Paulo, quem mora pro Nordeste, que escuta a gente, quem mora, sei lá, região sudeste, região, né, do norte, nordeste, pode comentar pra gente como é que é a aceitação dos pais, né, quando vai falar pras crianças sobre Jesus, essas coisas assim. É que eu acho que tem muita questão também de se é cidade grande ou pequena. Porque, por exemplo, aqui em Bento, a gente é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece. Então, o teu filho não vai fazer a crisma,
Então é uma coisa que, mas como assim? Então todo mundo fica sabendo. Então, tipo, eu já morei em Porto Alegre, lá a gente não conhece muito bem nem o vizinho. Então o que tu faz, deixa de fazer, ninguém tá interessado. Então, por mais amigos que tu tenha, cada um cuida mais da sua vida. E aqui tem essa questão assim de que é tudo conhecido. Então, eles acabam tendo que fazer isso, por exemplo, fazer a crisma, para que não tenha esses comentários. Que nem os As pessoas cuidam muito isso disso, sim. né? Para as pessoas não comentarem, para os pais não serem. Então, vocês vão obedecer os pais e depois vão. O que acontece aqui é a pessoa chega assim, tu fala, como é que é teu nome? Daí tu fala, é tal. Mas tu é filho de quem? É bem assim. Bem assim. É sempre assim. Tu é filho de quem? Sim, tá, conheço, não sei o que. Bem assim, né? Eu acho que essa questão que você estava falando de cidade grande, cidade pequena. Eu morei em São Paulo 3 meses, quando eu fui fazer um estudo de liderança da própria PEC mesmo. E eles me mandaram para uma cidade dormitória que tem lá em São Paulo. Ela era maior que Bento, né? Ela era Porto Alegre, mesma quantidade de habitantes. E é muito complicado. Porque sabe que eu tive que fazer coisas que eu não conseguia fazer, porque não é do meu hábito fazer, sabe? Tipo, de esbarrar, pegar uma criança na rua e falar do evangelho. Mas se tu esbarrar é uma cultura diferente onde eu tive que, né? Mas é bem complicado tu também ficar em cidade grande por conta disso, de tentar evangelizar crianças. Muitas crianças que tu nunca viu na tua frente e tem que ficar uma semana evangelizando crianças nessa mesma cidade, sabe? Então todo mundo via o meu grupo e falava assim, essas aí são as meninas que vão evangelizar nossas crianças, sabe? E tinha alguns pais que não concordavam, tinha alguns pais que quando eu chegava, tirava a criança, pensei que ia sequestrar o filho dela, sabe? Mas não é nada disso. Tem uma dificuldade muito grande também em cidade grande, principalmente. Eu pensava que talvez era por causa da cultura, né? Às vezes. Sabendo que lá em São Paulo não tem isso, né? Não tem essa cultura do catolicismo tão forte como aqui na Serra. Eu não falo tanto do catolicismo, mais da região italiana, né? Porque o italiano que ele é mais duro, né? Mais fechado. Porque não quero estar falando mal do catolicismo também, né? Deixa eles fazer o deles lá. Estão tentando. Aqui, por exemplo, eu quero ver bastante. Aqui na Serra é complicado tu fazer esse evangelismo em massa. Não, evangelismo de panfleto. Aqui não dá por causa da própria cultura, né? Isso, aqui tu tem que gastar tempo, né? Aqui é relacionamento. Tem que conhecer a família, tu tem que cativar, faz uma programação junto. Então aí faz um piquenique, né? Conversa, gasta 1 quilo de sal. Exatamente, né? Então aqui funciona dessa forma. Não pode ficar atacando, fazendo um grupinho lá e vamos evangelizar. A gente o bom que aqui o pessoal gosta bastante de comida, mas segundo mas teve um episódio que a gente conversou com o pessoal de São Paulo, eles falaram que no mundo inteiro gostam de comida. Porque sim, todos comem, né? Mas aqui é incrível. Tu fala, tu convida, vamos... Não, agora tu vai ter comida. Aí vai. Aí tu dá a comida e depois tu fala. Exatamente. Calma, né? Claro. Deixa quietinho. Ou fala antes também. Fala antes, mas não fiquem conversa, né? Depois come. Né? Fiquem quietos. Mas então é isso. Então eu acho que já deu pra entender bastante sim, sobre essa questão do evangelismo. O importante é que a gente tem que evangelizar, né? Tem que falar de Jesus para as pessoas. Não só as crianças, mas adultos também, porque muitas vezes a gente senta com uma pessoa que a gente é conhecida, a gente conversa ela um monte de tempo e não fala nada de Jesus, né? A pessoa nem consegue saber essa verdade. Me lembra aquele vídeo dos Cartas pro Inferno? Como você não muito me falou forte. de Jesus? Agora estou aqui no inferno. O seu amigo. Então, mas tá lembrando das crianças também, porque elas são o futuro da nossa nação. Eu acho que é importante, assim, tem muito um discurso na sociedade de mudar o mundo, de fazer diferente, todo mundo diz que tem que ser pela educação. Então, assim, a gente tem que partir para a criança. Se a gente quer mudança, a gente tem que olhar para a criança e trabalhar a criança. Porque ela que vai estar lá na frente, gerenciando o nosso país e fazendo as coisas, ela vai estar no nosso lugar. Então, a gente tem que cuidar disso, né? É isso aí. Claro, não esquecer dos adultos também, né? Tem que evangelizar todo mundo. Só que normalmente eu também tinha essa visão, né? Tem que evangelizar todo mundo, mas o todo mundo exclui as crianças, né? Muitas vezes. Exatamente. Né? Por que eu vou falar de Jesus pra uma criança? Eu evangelizo primeiro o pai, depois o pai se vira, né? Só que não é bem assim, né? Mas é tão bom, assim, é tão gostoso tu evangelizar uma criança.
porque ela não tem bagagem nenhuma, Ela tá fresquinha. Ela tá fresquinha, ela tá limpinha, ela tem que saber que ela já nasceu separada de Deus por causa do pecado. Então esse recado ela tem que saber e dar os passos. Um adulto, ele vem com um monte de problemas, Então a criança é bem mais prática, é fácil e ela vai falhar menos. Lembrar que, poxa, ela vai ter uma adolescência, ela vai ter uma juventude melhor, ela vai sofrer menos. Tem mais isso ainda. Tem um outro texto, outra matéria que foi passada lá nos Pais e Filhos, que fala assim, o adulto, a gente tem que buscar ele, a gente tá tratando dele na UTI, sabe? Botando perna, enfim, ele tá terminado, vamos supor, tá com muitos problemas por causa do pecado, falhas, então porque ele não sabia o que fazer, ele tá perdido, né? Então tá lá, já caiu do penhasco, e a gente tem que ir lá e ajudar a montar os caquinhos. A criança, a gente tem como fazer uma redoma. Não esperar que ela caia lá, pra gente sofrer, pra ter mais coisas pra fazer, mas faz isso antes. Ela não vai cair no penhasco, ela não precisa de uma UTI. Faz isso antes, evitar isso. Muito bom. Então, como é que é o nome daquele aquele material lá pra falar com as crianças, as cores lá? Do livro Sem Palavras. Sim, do livro Sem Palavras, mas tem um nome disso daí, né? Que nem nós falamos nos primeiros episódios sobre o abismo ligado. É a mensagem da salvação. Mensagem da salvação. Exatamente. Então tá, vocês tiveram aí a mensagem da salvação ali, né? Pra saber como passar, você tem onde buscar material. E agora, só falar pras crianças. Talvez aproveita ali, tem um priminho. Treina com o priminho ali, né? O irmãozinho, fala de Jesus pra ele. Mesmo se já sabe, fala de novo, né? Sim, é importante. Pra afirmar, né? Daí tu já treina pra quando chegar uma criança na tua frente, tu tiver um tempo com ela. Tô aqui sem fazer nada, o que eu vou fazer? Eu vou ficar vendo TV junto com ela? Não, vou falar da mensagem da salvação pra ela. Olha ali, ó. Tem um preletor que eu fui no congresso, que ele foi evangelizado, ele se converteu aos 4 anos de idade. Né? Então, e a mãe dele usava aquele texto, né? Que tinha que falar, tinha que evangelizar. Então ele ia escovar os dentes de manhã, antes dele ir pra escola, ir pra escolinha, abria a torneira, ela tava lá, essa água foi Deus, né? Deus que manda, isso bem. Então ela falava todo dia alguma coisa da criação, do amor de Deus, do cuidado que Deus tem. E ele, aos 4 anos, essa criança se converteu. Olha só. Ele é um missionário. A gente tem oportunidades pra gente falar e evangelizar a criança. Tem argumentos. Porque eles não têm aquela bagagem, toda aquela carga. E é só usar coisas simples, né? Simples, eles são simples, por isso que é gostoso. Então é isso, pessoal, acho que já deu pra entender bastante. E fica aí a nossa dica, né, pra tá falando também com as crianças sobre Deus, sobre Jesus, sobre aquilo que Ele é pra gente, o que Ele fez por nós, né? E também buscar, talvez, tá sem fazer nada, quer fazer alguma coisa, conversa com o pessoal do lugar onde tu congrega, né? Pra trabalhar no Ministério Infantil, talvez, né? Talvez não seja pra ti, tu só vai saber fazendo, né? Talvez não seja pra ti, mas talvez ali tu ache uma vocação em que vai te deixar muito feliz ali trabalhando pra Deus, certo? Então é isso, pessoal, por hoje é só. Então se vemos no próximo episódio do Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus!